você não vai ter a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Exatamente. O arrependimento, a mensagem Exatamente. de João Batista. Deixa eu só puxar um gancho, quero um Sim. pouco, que o nosso tempo acaba voando, né? Sim. Eu queria a gente fazer uma guinada para a tua vida pessoal. Rapidinho aqui, eu Sim. queria que você contasse um pouquinho, Eduardo. Você tem um testemunho maravilhoso agora, ultimamente, né? Nos últimos meses, de Sim. algo que você passou na tua família, com seu filhinho, com o Daniel, a gente pôde estar orando, né? Sendo braço nessa oração, sendo irmão nessa oração. Sim. Então eu queria que você contasse um pouco, resumisse pra gente aqui o que foi que você, sua esposa, sua família passou, né? Com a chegada do Daniel, né? Que é uma bênção, que é um profeta, Sim, em nome sim. de Jesus. Com certeza. Daniel é um presente de Deus, né, cara? Amém. A gente esperou muito pelo Daniel. Nosso projeto de vida sempre foi ter 2 filhos, né? Sim. A gente queria sempre ter 2 filhos. O João Pedro nasceu primeiro, a gente tem o João Pedro de 3 anos hoje. Um garoto excelente, inteligente demais. E a gente queria ter um segundo filho. Sim. Né? Então, quando a gente começou a planejar esse segundo filho, a gente entendeu que talvez nós teríamos que abdicar de muitas coisas para que viesse o segundo filho, né? E quando a Michelle descobriu que estava grávida, a gente, assim, festejou demais. E a gente estava na dúvida, seria menina, menino, né? E quando a gente descobriu que era o Daniel, ela já escolheu o nome Daniel, desde antes de saber se era menino ou menina. Então ela tinha 2 nomes, Daniel e Liz. Que benção. E Deus nos deu o Daniel. No dia 6 de outubro, né, do ano passado... Comecei a dar contação de história na creche, no ensino fundamental. Uma vez por mês eu ia lá. Aí uma diretora falou assim, o clubinho, a gente chama de clubinho, as crianças do contraturno que eram maiores, até 12 anos. Eles precisam, até 16 anos, eles precisam tanto disso, de ouvir e tudo mais. Você dá a contação no clubinho? Falei, dou. Pedagoga Bianca apareceu na área. Fui de contadora de história e só tem um problema. As histórias que eu conto é da Bíblia. Não tem problema não. Só a história da Bíblia. E eu contava, eu ia pra contar. Grande pra falar gente, de explodiu. Sim. Eu contava história na cidade. Tanto que lá, para os adolescentes hoje, para as crianças, não me chamavam de Bianca, eu sou a Flor. É a Flor, as professoras, é a Flor. E ali as professoras falam assim, não tem crianças. Muito difícil. Não tem crianças. E além de não ter crianças, eu comecei a trabalhar com mulheres idosas. A nossa igreja, ela tem muitas idosas e muitas idosas ativas. Diaconisas de 80 anos que vão para a igreja de manhã, que abrem a igreja, que servem ceia, que limpam o banheiro. E eu achei isso incrível. Eu nunca gostei de estar diretamente com as mulheres, mas quando eu vi as mulheres quadrangulares aqui do Rio de Janeiro, ativas, pegando elas no têm ônibus. também uma coordenadora, que é a pastora Margarida, Isso. né? Que é bem ativa muito também. Ativa, muito ativa. E a gente acha assim, a mulher idosa vai ficar em casa fazendo crochê. Não. Elas são demais úteis na palavra de Deus, no ministério. A gente falando sobre pastora, gente. Quem que seria de nós, pastores, se não tivessem as mulheres idosas fazendo visitação? Eu tô aqui, as minhas mulheres. Sua esposa estava lá. Ela sempre está. Ela sempre acompanha você em tudo que é... A minha equipe é ela. Eu falo assim, tem que falar com a minha equipe. Aí a Adriana. Entendeu? Meus filhos, cada um está envolvido com um projeto, um trabalho, eles trabalham com isso, né, com mídia social. Sei. Eles trabalham muito bem, graças a Deus. O Senhor abençoou muito meus filhos. Amém. Eles estão Também o exemplo do pai, tinha que ter filhos graças a Deus, bem encaminhados. Crente, sabe, comprometido, toda terça-feira de manhã. E às 6h30 da manhã estão na igreja, na oração, na torre de oração. 6h30 da manhã, eu não vou, mas meus filhos vão. Aí minha esposa fala assim, puxa, mas você não dá um exemplo. Eu falei, por exemplo, eles já estão indo, eles já vão, porque eu chego tarde, mas eu preciso também estar, mas enquanto eles estão lá, 7 horas da manhã eu estou com o meu joelho dobrado. Todo dia. A não ser que eu esteja cantando, mas é muito difícil estar cantando 7 horas da manhã em algum lugar. É muito fácil eu estar dentro do avião, vindo de viagem e tal. Mas lá no avião, meu telefone toca, tem um outro relógio que ele também toca, e eu oro, não dobro meu joelho no avião, nem no aeroporto, não é maluco ficar lá, aquele palhaço lá, ficar fazendo palhaçada. Como um fariseu, né? E eu cuidei dela até depois do finalzinho, depois quando ela faleceu, eu tinha feito um seguro, né, de um cemitério do lado para poder fazer um cemitério, né, para fazer um enterro. Aí eu nunca gostei disso, mas eu fiz.
porque eu ficava preocupado com ela. E aí quando chegou lá, quando eu vi o cemitério, eu falei, o cemitério é ruim. Aí depois eu falei, cara, esse cemitério é bom, cara. Tá errado, não. Você tá entendendo? Pô, cemitério é ruim. Amarrado, Todo cara. cemitério é ruim, pô. Tudo é ruim, tá amarrado. Tá morto, pô. Mas eu não queria colocar minha mãe naquele lugar. Eu Sei. queria colocar minha mãe num lugar digno, num lugar legal, num lugar bacana, num lugar, sabe? Existe cemitério bacana, mas eu queria num lugar legal, eu queria colocar e isso foi combinado. Tá, e Até depois você, do final. nesse período, você criou alguma música, alguma letra com relação a perda? essa sua... Não fiz, cara, não fiz. Eu demorei muito, a ficha demorou muito a cair. Esse álbum é pela fé. Pela E Mas o senhor está vivendo pela fé mesmo. é né? pela fé. Todos nós, Pela né? fé. O justo vive E- pela fé, né? E eu falo assim, engraçado, nós estávamos num momento muito difícil da nossa vida. Eu estava com um neto chamado Anderson. Um beijão, Anderson. E esse neto estava com apendicite. E levaram ele para o médico e chegou lá, já estava sulfurada, né? Que se diz. E teve que operar ele às pressas e foi operar e tal. A operação correu tudo bem, foi um sucesso. Só que no segundo dia deu uma inflamação. E a gente não sabia se aquela inflamação era generalizada, como que era. E a doutora falou, vou ter que reoperar. Um garoto de 11 anos. E pela fé o mar vai se abrir. Pela fé as muralhas vão cair. Pela fé o leão vai jejuar. Pela fé os mortos vão ressuscitar. Pela fé os céus vão se abrir e a glória de São muitas experiências, Deus. mas essa Marcante demais. eu admito que foi algo que me marcou muito. Me diz uma coisa, qual sua dica ou recado para essa galera de jovens talentos surgindo no momento? Tem surgido muita gente boa, né? Meu conselho é que vocês escutem mais e falem menos, né? Não menosprezem aqueles que Já estão na vocês. estrada. É verdade. Porque às vezes a gente quer dar um conselho, a gente que já está há mais tempo, e às vezes, assim, sempre tem aquele que acha que sabe tudo, aí entra Sabe no mais do não, que valeu, você. valeu. Aí você recua, né? Porque eu costumo dizer que música são muitas coisas e voz também. Não basta apenas ser técnico, porque o meu melisma é... Não. Música é um conjunto de coisas, inclusive de vida com Deus. E uma coisa, Ronaldo Santos tem uma Alguém falou que eu não conseguiria. E hoje, para a glória de Deus, estou aqui sendo boca de Deus, boca profética para a sua vida. Sabe por quê? Porque quando ninguém acreditou, eu me prendi não à opinião e sentença humana, mas sim à promessa daquele que me chamou. Amém. Sua agenda, seus contatos, para que Sim. as pessoas possam entrar em contato também. WhatsApp, né? Hoje em dia as coisas estão muito assim, tem gente que nem faz mais ligação, né? 21 982 03 7094. 21 982 03 7094, tá bom? Entre em contato, nós teremos muito mesmo, muito carinho em estar contigo na sua igreja, no seu evento, seu aniversário. Eu canto em casamento, aniversário, canto tudo quanto é lugar. A gente não pode deixar de fazer a obra de Deus, né? É isso aí. Amém. Há tempo e fora de tempo. É verdade. Bem, galera, olha só. Mas antes de terminarmos, eu quero fazer uma coisa aqui. Não sou Raul Gil, não, mas eu tiro meu chapéu para você, viu? Eu acho até ele bonito, pena que não cabe em mim, né? O que vocês acharam? Tocava ali em casa comigo. Muitas vezes a gente gravou música junto, eu com o Milton já na época em fita cassete.
E a gente... E o Cláudio César Silva, irmão do Paulo do Lopes? É o Palitinho. 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 Grande Cláudio. Grande Cláudio. Já te chamei, já tá convidado pra vir. Só tem drive, ele pega o Fernandinho, só tem drive nas guitarras dos caras. Não tinha esse negócio. E a gente botava lá o overdrive pra comemorar e tal, botava... Tudo novo, na verdade. Distortion, isso aí, cara, acabava com a gente. Mas, e além disso, o biotipo, né, cara? O cara cabeludo, né? A gente foi chamar de tudo. Anticristo, maconheiro, foi chamar de tudo. E assim, pra entrar nesse circuito é complicado. Sim. O bonde, voltando ao bonde lá, quando a gente tocou no Beer Time, foi Beer Time Itaguaí. Sim. O DJ se converte. Isso, Ele era funkeiro. Olha a coisa. Aí o Gustavo, o batera, foi conversar com ele, eu fui junto e a gente deu um CD pra ele. Que ele legal. falou, não, vou sair da igreja, vou sair do baile. Eu falei, cara, não sai não, bicho, ora e vê o que Deus quer de você aí. Nessa época, em 90, tinha um lance chamado Incorporado, uma música incorporada. Que o pessoal no funk botava pra nego brigar um com o outro, né? Aí nego saía, nego falava que até o demônio aparecia. Eu não frequentava baile funk, não gosto de funk, não frequentava baile funk. Mas ele tem uma música de funk. E aí, nesse contexto todo, né, o DJ pega essa música, no meio do baile, ele te converteu, aí bota Incorporado. Quando ele se converte, ele faz uma mixagem, em vez de botar o Incorporado, ele bota o Bonde da Salvação. Ah, tá. Só que o nosso CD, o primeiro CD, tem um volume muito baixinho, ele foi mixado no exterior e a gente não sabia nada dessa parada, então ficou um pouco mais baixo. Então ele chapa no volume. Pô, o pessoal da congregação me liga na segunda-feira, você tá maluco, Alexandre? Vocês estão tocando no baile? Eu falei, não, eu tava tocando na igreja, né? Enfim, cara, a gente tocou nesse baile funk. E aí eu falei assim pra galera da banda, né, a gente estava sentado. Na verdade, assim que eu conheci Jesus, em outro domingo, eu fui para a igreja, levantei a mão, e depois desse domingo, durante 1 ano e 2 meses, todos os domingos eu levava. No primeiro domingo eu convidei 32 pessoas para ir na igreja, as 32 pessoas foram para a igreja. E durante 1 ano e 2 meses, eu nunca deixei de levar alguém. Durante 1 ano e 2 meses, o mínimo que eu levei para uma igreja foram 10 pessoas. E todas as vezes que eu chamava, essas pessoas iam. E aí o Instituto Papo Reto começou exatamente nisso. Eu queria resgatar todas as pessoas que viveram ali no mundo das drogas, igual eu vivi, da desobediência. Então Deus começou a queimar no meu coração por vidas. E desde então eu não sei passar um dia sem ganhar uma vida. Se eu não ganhar uma vida para Jesus por dia, tem alguma coisa errada na minha vida. Que interessante, que interessante. E assim, todo começo, né, de projeto, de iniciativa assim, ele demanda muito trabalho, né, tem muitas dificuldades, né, principalmente algo que, falando no português claro, mexe com o mundo espiritual, né? A gente sabe que tudo que a gente... Se a gente não quer problema com o inferno, é só não mexer com ele, né? Se a gente quer ficar tranquilo com Satanás, é só não falar que a gente é inimigo dele, né? Quando a gente é convertido, a gente declara guerra ao inferno. E ele, claro, às vezes as pessoas têm eu até questiono isso, as pessoas falam, o diabo está furioso comigo. Eu falei, irmão, graças a Deus que ele está furioso com você. O dia que ele estiver tranquilo contigo, você tem que acender o sinal de alerta. Então, como que nesse começo, né, do projeto, por certo, você enfrentou muitas dificuldades hoje, até hoje enfrenta, mas nesse início, assim, algo que você pode compartilhar com a gente? A dificuldade foi imensa, porque eu vim de um mundo... E esse mundo vinha onde tinha muita grana. Para você ver no mundo, foi para não envergonhar ela. Pela atitude dela. A atitude que ela teve com a minha vida, eu não poderia envergonhar aquela mulher que passou por cima de todos, as pessoas falaram que ela não andava. Então, por ela, eu vi Cristo nela. E hoje nós somos a minha mãe, então hoje as pessoas jogam pedra, tem aqueles que não vão acreditar na história. E sempre vai ter aquele que quer colocar você para baixo, para trás, eu não ligo. Eu simplesmente, tá aqui, você quer, meu irmão, vem. Eu falo que Jesus não perdia tempo, eu não vou perder tempo. Se você quiser, eu vou cuidar. Se você quiser, a gente vai andar junto. Muito bem, olha só, nós vamos ter mais bate-papo aqui, mas nós vamos agora ao momento dos nossos comerciais, entendeu? E já o Marcelo Duarte vai estar falando um pouquinho sobre também a capelania escolar que a gente vai estar falando aqui. Você que nos segue aí no Facebook, Instagram, TikTok, tá? E tá ligado aí com a gente aí, nosso abraço vai aqui pro pastor Ricardo Silva,
da IEQ lá em Paciência, ele também é advogado, né? Ao pastor Gerson Dione, lá de Vilar Carioca, também o cantor Renato Soares, da Primeira Igreja Batista de Petrópolis, nos ouvindo legal. O Renato é parceiro já de anos, né? E também a Ataídes da Silva. Você sabe quem é Ataídes da Silva? É o Tatá, ele é baixista da banda Vox Day. Ataídes, não sabia. É, o Tatá, baixista. E o pastor Carlinhos Shekinah, que é vocalista da banda Vox Day e é de São Basílio. Alberto Silva Nascimento, do bairro Magali, que é da Igreja Batista Parque São Basílio. E é você que ainda não segue a gente, meu amigo. Segue lá. É importante. É uma preparação para o Novo Testamento, para o que viria com Jesus. E aí, hoje, relendo mais uma vez essa passagem, eu fiquei assim, eu gosto como o meu pastor Jaimilson fala, é preciso que a gente se transporte para lá e veja a coisa acontecendo. Então, eu fiquei imaginando aquele povo que era escravo, que a cada dia eles tinham que cumprir mais tarefas, mais missões, mais coisas, e cada dia eles eram mais açoitados, eram mais explorados, e esse povo recebeu uma promessa que teriam a salvação daquilo ali, sairiam daquela escravidão. E aquele povo deveria comemorar a Páscoa no Cristo Cordeiro. Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então toda essa originalidade que aconteceu com o povo, a preparação desse povo dentro do Egito, este povo iria transformar-se numa nação. Dentro do Egito, esse povo recebeu todo o impacto necessário de uma cultura, de uma nação para enxergar mundo. Um povo para enxergar mundo, para se transformar uma nação. Por quê? Desta nação viria o Messias. Então esse povo instituído por Deus cresce de uma maneira tremenda, muito grande dentro do Egito, e chega o tempo de Deus tirar esse povo, para que esse povo fosse para a terra prometida, para que tudo viesse a se cumprir através deste povo. O plano de Deus, que lá no Éden, Deus já tinha prometido à mulher, que desse homem virá e esmagará a cabeça da serpente, capítulo 2, versículo 13, 14, 15 de Gênesis. Então virá este homem. Sim. Então, e de onde virá esse homem? De um povo. Um povo escolhido, Israel. Um povo que era uma família, entrou no Egito e se transformou no povo. Dentro desse povo ia se transformar numa nação. Eles aprenderam cultura, cresceram, desenvolveram dentro do Egito, mas precisava receber o aperfeiçoamento de Deus. Sim. Eles precisavam receber uma linha judaica se deu em Jesus, por isso ela apontava. E hoje nós comemoramos a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7 diz. Né? E interessante, a Páscoa judaica lá atrás apontava para o futuro. E a ceia que comemoramos hoje, algumas igrejas dizem a Santa Ceia, ela aponta para o passado. Por isso que não tem como conversar sobre Páscoa cristã sem entender o que aconteceu lá atrás. Sim. É como começar um filme vendo da metade e sem entender para frente. Então, não há essa possibilidade. Esses pormenores, Deus é detalhista em tudo, em tudo. Tudo se completa. Obviamente, eu creio nisso. Creio que todos nós cremos nisso. A Páscoa judaica, a sombra do que viria. E ela se concretiza, ela se dá em Cristo Jesus. Isso é tremendo demais. Um detalhe interessante, amado pastor, que até o sangue que se passava, a orientação de Deus de passar, as pessoas acham que é pegar o sangue assim e jogar. Há todo um rito. O próprio isótopo, que é aquela planta, que é uma planta medicinal, né? Ela tinha um objetivo quimicamente de anular algumas propriedades do sangue, que inclusive... Deus, é claro, para permanecerem no Evangelho, aceitarem Jesus, e o fizeram. A minha filha, inclusive, eu batizei, tive esse privilégio de Deus de batizá-la. E eles até hoje permanecem no Evangelho, fiéis a Deus. Então já começa por aí a minha alegria. Não mereço nada,
né? Como disse, nunca fui um perfeito pai, nunca fui, mas o meu coração desejava era isso para as nossas vidas, e isso Deus me concedeu, né? E aí também veio o Salmo 128, falou meu coração, e eu ganhei também de Deus, né? Aí veio os filhos dos filhos, os filhos dos meus filhos, né? Que Deus disse que abençoaria. Sim. E abençoou mesmo, né? E a gente, com toda imperfeição, nunca deixamos de orar por eles. E aí vieram os netos, maravilhosos, Marina, Joãozinho e o Luca, que é do Claudinho, né? Do filho mais novo. E também veio lá no início os filhos da Suzana, os meus netos, Pedro Henrique e Raquel. Né? Lindos, lindos, todos lindos, maravilhosos. Sinto muito a gente não ter tanto contato, assim, né? Como disse, devo ter os meus pecados, os meus erros, né? Mas os amo, sempre amei, sempre oro por eles. E tive essa alegria de Deus, de todos eles estarem no Evangelho. Todos eles firmes na igreja, firmes com Jesus, e bem de saúde, bem fisicamente e bem espiritualmente. Amém. Glória a Deus por isso, é a minha alegria. Você fez uma música, se não me engano, o título era Jesus Maravilhoso. Isso. Não é isso? E ele não é? Então toca aí pra gente ouvir essa maravilha que é essa canção. Cara, quando eu ouvi essa música, eu falei assim, gente, é muita inspiração para fazer uma música dessa. É uma música, até considero, Graciano, uma música simples, mas sabe quando é que teu coração arde assim? Jesus é maravilhoso. É ou não é, Cláudio César? Fala comigo, é ou não é? Eu sou maravilhoso para você ou não sou? Né? E aí você acaba botando aquilo pro coração, pra mente, e aí Deus te dá uma letra assim, na hora, assim, sabe? Tipo assim, tá pronta. Uma música simples, né? E então diz assim, vamos ouvir. Jesus sempre. E aí ela depois disse que ela morava num sítio próximo, mas que as pessoas não gostavam muito de ter que levá-la para a igreja, mas ela sentia essa vontade um dia de conhecer Jesus e tal. E aí, o que nós fizemos? Nós preparamos logo um dia, agendamos com ela e também com os filhos, né, dela. Agendamos de um dia estar fazendo um cultinho na casa dela. Na casa. Aí nós fomos. E aí o que a gente levou? Bom, primeiro a gente não levou, a gente foi conduzido, né? Primeiro por Deus, guiado, né? Pelo Espírito Santo. E depois a gente levou também, é claro, a palavra, a Bíblia, o louvor, né? O violão e tal, e fizemos um cultinho maravilhoso, e tanto foi maravilhoso que Deus agiu e ela se converteu ao Evangelho, né? 96 anos. Pois é, e Deus deu essa oportunidade para ela. E ela, como disse, ela não podia sair muito, e também os filhos não eram quem, não gostavam muito também de ter que levar e trazer, não sei o quê. E sabe o que aconteceu depois? Para minha surpresa, ela desejou se batizar. Que benção. Vem vindo. 96. Vem vindo. Puxa, não sei o quê. Quando eles chegaram, aí tá o cara. Essa é a estrela. O teu brilho é para apontar para Jesus. O teu talento é para apontar para Jesus. O teu talento e o teu brilho é para chamar atenção para Jesus. Pega essa fama que você tem. Pega esse talento que você tem. Pega essas portas que se abriram. Pega esse brilho e diz assim, eu não sou. Esse brilho que eu tenho é Jesus em mim. Agora, olha para ele. Aponta para ele. Os magos, eles não estavam atrás realmente da estrela, eles estavam atrás de Jesus. Pega esse brilho e apresenta Jesus para as pessoas. Amém. Pega esse brilho e fala de Jesus, fala de Deus. O problema é que as pessoas se perdem nos seus brilhos, se perdem nos seus talentos. A minha glória não vou dar para ninguém. Esse brilho que você tem é a glória de Deus na tua vida. Se você é o crente ou não, Deus, diz a Bíblia que Jesus subiu aos céus e deu talento aos homens, deu dons aos homens para a glória dele. Tá bom? Então, pega esse brilho, apresenta Jesus. A estrela brilhou. Vem vindo, Marcos, vem vindo atrás de mim.
Ah, tu canta muito, posto pra... É verdade. Então, caiu em Jesus. Tá bom? Aponta pra Glória a Jesus. Deus. Assim, é interessante que a estrela, né? O pastor falou perfeito. A estrela, ela não tem brilho próprio. Sim. A estrela, o elemento Sim, mesmo, sim. ela brilha porque o sol é o reflexo do sol na estrela. A estrela, por si só, ela não tem brilho nenhum. Sim. Então, ser chamado de estrela não é ruim, não. Nesse sentido, não é ruim. O problema é deixar subir na cabeça. A Bíblia diz que Jesus, que o poder de Deus na vida de Jesus Exatamente. o fez famoso. A Bíblia diz que fama de Jesus corria, né? Exatamente. Só que Jesus não dava crédito para essa fama, porque ele sabia qual era a missão que ele tinha. E eu sei qual é a minha missão, não é roubar ouro das águas bravias, que me dá vitória nas guerras, me dando forças contra o mar. Pastor, se o senhor pudesse trazer uma oração aí para os nossos ouvintes aí, que nós estamos quase concluindo. Amém. Ele vai concluir. Amém. Pai Santo, Pai amado, Amém. Tu és um Deus de amor e de bondade, o Deus que dá oportunidade para aqueles que não teve oportunidade. E nós estamos aqui nesse momento nos expondo para ser bênção. Só nós te pedimos em nome de Jesus, usa esse programa para abençoar vidas. Cure quem está enfermo. Liberta quem precisa ser liberto. Abra as portas de quem precisa de portas abertas. Restaura a família. Se tem alguém que tem algum membro em hospital, no leito de dor, de cama, tira de lá, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para irem lá no leito onde está enfermo um membro da família desse nosso ouvinte. Tira ele de lá, cura, faz milagre. Espírito Santo, anjo do Senhor, cure, tire essa pessoa. Pai, não deixe esse casamento se dissolver. Toda palavra de divórcio cai por terra. Toda força maligna, toda obra de macumbaria, feitiçaria, olho grande, não prevaleça contra a tua casa, contra a tua família. Senhor, levante esse homem, essa mulher que um dia fez parte da comunhão dos santos. Senhor, faz isso. Senhor, faz essa pessoa entender. Gera fé, Espírito Santo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.